Ontem, no dia 5 de abril de 2017, estive em Mesquita a convite do prefeito Jorge Miranda e do secretário de Planejamento Bruno Bondarovski, que me convidaram para fazer uma palestra sobre a administração 3.0 e o futuro das cidades e dos negócios. Foi um papo muito legal, perguntas super bacanas e espero que você goste. O áudio na íntegra da palestra. Secretário do Jogo Planejamento. Obrigado a todos, bom dia. Queria saudar o prefeito Jorge Miranda, secretário Janir, na pessoa de qual saúdo todas as autoridades presentes, todos os empresários e convidados. Muito obrigado pela presença de todos, estamos fazendo sucesso aqui pelo início que teve e pelo quórum. Eu queria avisar os que estão em pé, se quiserem sentar, ainda há lugares disponíveis acima. E queria avisar também que ao final da palestra, que nós teremos agora, em breve, haverá um espaço para perguntas e diálogo com o prefeito e com os secretários e com o palestrante. Então, aqueles que quiserem e puderem ficar até o final, será uma palestra breve, terão essa oportunidade, tá, para levar isso em consideração. A proposta aqui hoje, eu vou anunciar o nosso palestrante, é direcionar a Mesquita as oportunidades que tem fora do município de Mesquita. Então, não somente na Baixada Fluminense, ou na capital, como em outros lugares do país, tem várias oportunidades acontecendo e os mesquitenses e o município podem se beneficiar. A gente está em vias de construir um planejamento estratégico para a cidade, uma visão de como Mesquita será em 2020, 2025 também, e a partir dessa visão, construir o nosso dia a dia, fazer o nosso plano. Então, para essa construção, a participação do empresariado e da população será fundamental, haverá canais para essa manifestação, essa troca de informações. Acho que é uma oportunidade única da gente fazer uma história diferente no município da Baixada Fluminense. E todos os secretários aqui, e quem puder também trazer pessoas que tenham boas experiências, boas práticas para contribuir, será muito bem-vindo. Então, nós teremos hoje a palestra do professor Carlos Nepomuceno, o NEPO, da FRJ, eu vou falar aqui o currículo dele. Trouxe uma colega também aqui, Marília, está vindo de Niterói, conversar com a gente, trazer a experiência dela para o nosso dia a dia, de planejamento. Outro dia veio o professor Leandro Piquet, como o prefeito bem falou, da área de segurança, da USP, fez o trabalho das UPPs lá no início, em 2008, tem vários trabalhos também em São Paulo, e assim a gente vai trabalhando com as parcerias, então abrir esse canal mesmo, como o secretário falou, como o prefeito falou, a gente trazer para a Mesquita as oportunidades que estão acontecendo à nossa volta. Então, vou anunciar aqui o nosso palestrante, o professor Carlos Nepomuceno, NEPO, é doutor em Ciências da Informação pela Universidade Federal Fluminense, o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, com a tese Macrocrises da Informação, é também jornalista e consultor especializado em estratégia do mundo digital desde 1995. Atualmente, ele se dedica à implantação de projetos de inovação em diversas organizações, especial inovação migratória, em gestão e administração. Últimos trabalhos relevantes também junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Educação e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, entre outros. Professor também de vários cursos de MBA, entre eles o MBA de Gestão e Conhecimento da COP, no FRJ, Gestão e Estratégia de Marketing, de pós-graduação nas faculdades Hélio Alonso, e diferentes cursos de pós-graduação, inclusive na Faculdade Veiga de Almeida e no Instituto Brasileiro de Petróleo. É autor de diversos livros, entre eles Conhecimento em Rede, Gestão 3.0, Administração 3.0 e o mais novo que eu já recebi, Educação 3.0. Vocês vão ouvir bastante desse conceito. Foi também selecionado como top 15 entrevistado da Época Negócios e um dos 50 campeões brasileiros de inovação. Então, com vocês, o professor Carlos Nepomuceno. Antes de passar, só no final, teremos então a troca de perguntas, os secretários vão estar à disposição para responder, e o prefeito aqui para chancelar ou comentar alguma coisa. Por favor, professor. Bom dia. Bruno, presta um minutinho. Bom dia. Olha só, vai ter o sorteio do livro. Vou sortear. Queria que vocês colocassem aqui um cartãozinho para eu poder fazer o sorteio. Passa o pessoal, por favor. Quem não tiver cartão, se puder
Então, nós vamos fazer o sorteio desse livro. Bom, primeiro agradecer ao convite, agradecer o Bruno, o prefeito, a todo mundo que organizou o evento, a vocês que vieram. O objetivo que eu venho aqui é falar, a palavra apareceu, futuro. Nós vivemos hoje um momento da história do ser humano em que a gente está saindo de um futuro certo que os nossos avós tiveram para um futuro incerto que será a vida que os nossos filhos, que nós, de certa forma, já estamos vivendo. Nós estamos entrando no momento da história humana que nós estamos passando de um futuro certo para um futuro incerto. E eu me dediquei nos últimos 11 anos, eu sou empresário, tenho uma empresa desde 95, o pessoal me chama de professor porque eu dou aula em vários lugares, né? Tenho mais de 500 projetos na área de estratégia digital e gostaria muito de ajudar a cidade a inovar, a pensar a inovação e ver as oportunidades que existem daqui para frente. Então, pergunta que eu faço a vocês, a primeira pergunta que eu vou fazer a vocês é o seguinte: alguém, se eu chegasse há 5 anos e dissesse para vocês que nós teríamos no Brasil o presidente da Câmara, do Congresso Nacional, o ex-presidente preso, se eu dissesse para vocês que o ex-ministro da Economia do Brasil estaria preso, que os principais presidentes das empreiteiras do Brasil estariam presos ou com tornozeleira eletrônica, e que você teria uma série de pessoas indiciadas, presas, e uma série de políticos respondendo o processo, vocês diriam que eu sou maluco. Quem concorda que eu diria que eu seria maluco se eu dissesse isso, por favor, levanta o braço. Ninguém imaginaria que a gente estaria passando por essa situação. Então eu quero dizer para vocês que a gente está vivendo um momento na história que é um momento particular e o início das mudanças estão apenas começando. Quem acha que já viu tudo o que vai acontecer não está entendendo que nós estamos iniciando um largo e profundo processo de mudança da civilização. Então, se a gente, há 5 anos atrás, não imaginava que ia acontecer determinadas coisas, eu peço a vocês um pouco de abertura de cabeça para quando a gente começar a dizer que outras mudanças vão acontecer de maneira ainda mais profunda, você dizer, 5 anos atrás, eu realmente não acreditava que determinadas coisas fossem acontecer. Mas elas acontecem e vão continuar acontecendo. E eu quero tentar mostrar para vocês e tentar defender aqui, através de argumentos lógicos, por que o mundo está mudando profundamente, por que o Brasil vai mudar profundamente, e como Mesquita e vocês, como empresários, como políticos ou como gestores públicos, podem se aproveitar das mudanças que vão ocorrer. Eu vou antecipar algumas tendências que já estão acontecendo. Eu, em 2012, 2013, fiz algumas palestras, inclusive para alguns candidatos a presidente, e eu disse que a gente ia viver no Brasil uma Revolução Francesa, antes, inclusive, das manifestações de 2013. Aí vocês vão falar, você é vidente? Não, eu tenho estudado para poder apresentar determinados cenários. Então, o que acontece? Existe um fator que a gente não percebe, que ele é invisível, que eu vou tentar defender para vocês, contando, trabalhando com uma teoria que eu desenvolvi, que é uma teoria do kitnet de Copacabana. Ali na Copacabana tem a primeira rua que chama Prado Júnior, e ali tem vários kitnets.
Então, o pessoal hoje, inclusive, não chama mais kitnet, porque o cara não vai alugar um kitnet, ele chama de estúdio ou loft para artistas, né? Mas aquele kitnet tem um cidadão, sexta-feira à noite, vai passar o fim de semana, está querendo qual é o programa que ele vai fazer, né? Toca a campainha, e aí ele dá uma olhada na porta, e aí passa aquela sombra, aí não dá para dizer que não está em casa. São 6 parentes vindo de Mesquita para passar o fim de semana no kitnet do cidadão. Diz que o pessoal de Mesquita vai chegando, não pergunta, não telefona, não manda WhatsApp. Está chegando. Então eu queria dizer o seguinte, o cara está sozinho no kitnet dele, chegam 6 parentes. Tá certo? Quais são os problemas, e eu vou anotar aqui, quais são os problemas que nós vamos ter nesse kitnet, nesse fim de semana? Por favor, quem que imagina os problemas, por favor? Espaço físico, muito bem. Espaço. Que mais? Alimentação. Alimentação, liberdade. Alguém aqui falou, higiene é banheiro. Que mais? Barulho, muito bom. Barulho, espaço, alimentação, liberdade, banheiro. Comunicação. Logística, faz sentido? Sim? Logística. Então, a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte, o kitnet, todo mundo ali apertado, então nós teremos nesse kitnet espaço, alimentação, liberdade, banheiro, barulho, comunicação e logística. Faz sentido eu dizer para vocês que essas crises terão que ser administradas naquele kitnet? Sim ou não? Muito bem. Valendo um livro, Educação 3.0. Quem me diz quantas pessoas moravam no nosso planeta em 1800? Chutem. 1800. Quantas pessoas moravam? Quem chuta? Não adianta ir com o Google rápido, não. Já estou vendo o pessoal pegando o Google ali rapidinho. Não adianta, eu estou aqui fiscalizando, hein? 500 milhões a mais? 1 bilhão. Quem falou 1 bilhão? Pode chegar aqui. Salva de palmas para o nosso amigo. Muito bem. Então, olha só. Nós tínhamos 1 bilhão em 1800. Tá certo? Quantos nós somos hoje? Não está valendo o livro não, que é fácil. Um pouquinho mais. 7. Então, de 1 para 7. Então, preste atenção. O kitnet que a gente vive tinha 1 bilhão em 1800 e nós saltamos para 7 bilhões. Eu vou ler para vocês as crises mundiais que nós estamos passando. E vocês vão ver se faz sentido. Espaço, alimentação, liberdade, privacidade, saneamento, banheiro, barulho, poluição, comunicação, logística, energia. Então, o que os meus estudos mostraram? E não é uma coisa muito difícil para chegar. Nós crescemos no mundo em 200 anos de 1 para 7 bilhões de pessoas. Esse crescimento populacional, ele é uma característica da espécie humana. Olha só que interessante. Eu vou trabalhar com vocês agora uma forma de pensar diferente o ser humano, para vocês entenderem o que vai acontecer no mundo, para vocês terem uma política diferente em relação aos negócios, à educação dos filhos, o pensamento sobre a cidade. Eu vou chegar aqui, no final vou falar disso. Então, vamos pensar. A espécie humana é a única espécie viva do planeta social, não estou falando das baratas, que cresce demograficamente. As outras espécies não crescem demograficamente. Por que as outras espécies não crescem demograficamente? Porque
quando elas vão crescer demograficamente, elas não podem fazer mudanças. Elas têm toda a estrutura das outras espécies está organizada dentro do instinto e da genética. Então, um grupo de leões é um número mais ou menos fixo, se cresce muito, divide. O elefante é mais ou menos fixo, divide. O lobo, divide. O ser humano cresce demograficamente. O Brasil, por exemplo, em 1900, tinha 30 milhões de habitantes. Hoje nós somos 210 milhões. Nós saltamos de 30 para 210 em 100 anos, quando o planeta saltou em 200. Quando a gente fala em aumento demográfico, nós vamos falar de um aumento de complexidade. Esse aumento de complexidade é objetivo e subjetivo. Ele é objetivo porque 210 milhões de brasileiros significam 630 milhões de pratos de comida todos os dias. A gente não percebe isso. 630 milhões de pratos de comida todos os dias. E no mundo, 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Olha a logística, a produção. O pessoal que tem restaurante aqui deve estar pensando, pô, de repente, podia rolar mais gente no meu restaurante. Mas olha a logística que precisa montar para a gente colocar 610 milhões de pratos de comida ou 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Mas a gente não vive só de comida. Cada pessoa tem uma demanda específica, que é o elefante não usa calça, e cada um tem um tamanho de calça, cada um tem um tamanho de sapato, cada um tem um grau de óculos, cada um tem um tipo diferente, que uma coisa não serve na outra. E além disso, ainda tem a subjetividade. Eu não visto calça vermelha, eu não visto sapato amarelo, eu só quero sapato preto, eu quero um sapato com o escudo do meu time, e por aí vai, e a gente vai aumentando a complexidade. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Cunha está preso por causa do aumento demográfico. Eu vou fazer essa relação para vocês entenderem. O que acontece quando a gente aumenta a população? O ser humano faz isso. E eu vou estudar a história e eu vou analisar que isso já aconteceu antes. Para vocês entenderem para onde nós estamos indo, o ser humano. Preste atenção. Eu posso crescer demograficamente. O ser humano pode crescer demograficamente. Ele pode aumentar a complexidade da espécie. Ele pode criar um mundo, um planeta que exige tantos bilhões de pratos de comida por dia. Ele pode fazer tudo isso. Ele está fazendo tudo isso. Mas ele será obrigado. Preste atenção no que eu vou falar. Não é que ele vai querer, não é porque ele vai achar legal. Ele será obrigado. Ele será obrigado a fazer mudanças profundas na forma que ele se comunica e na forma que ele se organiza e administra a espécie. Se ele não fizer essas mudanças, a espécie humana começa a viver crises e ninguém quer viver crises. Então, quando a gente vai olhar para a história, a gente vai ver que nós temos revoluções civilizacionais que vieram resolver problemas de complexidade demográfica. E nós temos duas etapas quando a gente começa uma revolução civilizacional, que é o que nós estamos vivendo agora. A primeira etapa é uma revolução da comunicação. Nós introduzimos na sociedade novas mídias que permitem a descentralização da informação, a transparência, surtos de inovação, e começa um processo radical de mudança na sociedade. Isto aconteceu em 1450, com a chegada da prensa, que permitiu a construção da sociedade moderna, e essa sociedade moderna foi construída
durante 350 anos, em 1800, quando a gente terminou as revoluções liberais, cortamos a cabeça do rei e dissemos: queremos implantar a república. E foi justamente a partir de 1800, quando nós implantamos a república e o livre mercado, que nós começamos a dar o salto de 1 para 7 bilhões de pessoas. Se vocês entrarem na internet e colocarem lá crescimento populacional, vocês vão ver que a partir de 1800, quando a gente cria a república, que a gente termina com a questão dos reis, a gente dá um pico demográfico. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não é opcional para a espécie as mudanças que nós vamos promover. Nós somos obrigados a promover, nós começamos a promover, e o primeiro aspecto dessa mudança é essa revolução da comunicação que vocês estão vendo. Abriu a transparência, iluminou a casa e você viu as baratas todas comendo o almoço, e todo mundo então começou o processo de modificação das coisas. Então, tudo que nós estamos assistindo é o primeiro passo da revolução civilizacional, que começa com a revolução da comunicação. O Cunha está preso pela revolução da comunicação, e a revolução da comunicação está acontecendo pelo aumento demográfico. É por causa disso que a gente está precisando trocar mais, conversar mais, interagir mais, se articular mais, para resolver problemas e ver coisas que nós não estamos satisfeitos. Mas nós não vamos parar aí. Nós vamos entrar na segunda fase, e já estamos iniciando o processo da segunda fase, que cria vários riscos e várias oportunidades de negócio, vários riscos e várias oportunidades para a cidade. A segunda fase que nós estamos entrando se chama revolução administrativa. Nós estamos mudando a forma de administração da sociedade. E isso vai modificar, é isso que vai modificar profundamente a forma que nós entendemos sociedade humana. Eu vou falar do Uber, mas poderia falar do Airbnb, poderia falar do Mercado Livre, poderia falar de várias experiências que estão acontecendo no mundo, que já introduzem um novo modelo de administração. E eu quero falar desse novo modelo de administração, porque se for esse modelo de administração, é uma ótima oportunidade de negócio e é uma ótima oportunidade para a cidade resolver crises e problemas que ela não consegue resolver de outra maneira. Como é que o Uber funciona? Vamos fazer uma dissecação do Uber, que poderia ser uma outra coisa. O Uber é um novo modelo de administração. Quantos gerentes tem o Uber? Alguém sabe? Chutem. Quantos gerentes tem o Uber? Nenhum. Não tem gerente a Uber. Nossa espécie, até a chegada da internet e até a chegada dessas ferramentas, desses novos modelos, nós tínhamos uma estrutura organizacional da sociedade baseada em gestores, em pessoas que recebiam informação oral e escrita e despachavam oral e escrito. Isso é o que está no nosso DNA. Eu diria que isso está no fígado de cada pessoa. Eu sei administrar desse jeito, eu não sei administrar de outro jeito. A grande dificuldade que eu tenho com todas as pessoas que eu trabalho, que eu tento implantar mudanças, é essa mentalidade que nós temos, que foi construída, se vocês quiserem eu posso falar que isso foi construído no longo prazo, talvez há 70 mil anos que a gente vem trabalhando com esse modelo, e a gente começa a construir um outro modelo, que é esse modelo do Uber. O Uber, se você comparar o Uber com cooperativa de táxi, é como se você estivesse falando de Marte
e um planeta de outra galáxia. Como é que funciona o Uber para não ter gerente? Preste atenção, galera. Isso é importante, que vai marcar muita coisa na vida de vocês. E vai poder pensar soluções de problemas da cidade. Como é que o Uber funciona e não vira a casa da mãe Joana 3.0? As pessoas, para que se você... A base da administração humana, a administração humana funciona por causa da confiança. Eu administro pessoas e processos e estruturo um modelo de confiança. Então eu escolho um gestor, no modelo passado, eu escolho um gestor, confio nesse gestor, e esse gestor atesta que aquela equipe dele é ok, e que o processo dele funciona ok. O problema é que o gestor da cooperativa de táxi, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, ele começou a não dar mais conta de fiscalizar os táxis, que era a prefeitura, e a cooperativa de táxi também já não estava mais conseguindo organizar e manter a frota numa confiança bacana. E aí surge o Uber. O Uber, como é que ele cria um modelo de confiança e como é que ele faz a administração de processos e pessoas? Ele estabelece, através da tecnologia e dos aplicativos, os cliques. Eu pego o motorista e clico para dizer se ele é um bom motorista, se ele é um mau motorista. O motorista avalia o passageiro. E eu, então, o que eu faço? Eu, na verdade, no momento que eu estou fazendo isso, eu estou transferindo a responsabilidade do antigo gerente para a comunidade de consumo. Cada pessoa que entra dentro de um carro é um microgerente que está avaliando aquele motorista e cada motorista está avaliando o consumidor. Qual é a coisa fundamental para o Uber funcionar? E o Uber, às vezes, está vacilando já em algumas situações, e alguns aplicativos estão vacilando em algumas situações. Por quê? Eu não estou falando do Uber, eu estou falando do modelo que está se construindo. Quando um motorista ou um passageiro não tem um determinado valor de nota, de 0 a 5, 4.7, ele sai automaticamente da plataforma. Ele perde o direito de estar na plataforma. E a partir daí eu consigo construir uma comunidade gigantesca de pessoas, sem problema de tamanho, com uma escala que pode pegar o mundo inteiro, e as pessoas, quando entrarem no carro, terão a garantia que aquele motorista foi avaliado ao longo do tempo por muita gente. É a forma que nós estamos encontrando para resolver o problema da complexidade a baixo custo. Está dando para entender? Não dava mais para trabalhar com a cooperativa de táxi e com a prefeitura do Rio de Janeiro. Eu vou fazer um paradoxo para vocês entenderem a crise. No caso da prefeitura do Rio, eu trabalhei 3 anos dentro da Iplan, que é a empresa de tecnologia, formei 140 funcionários nessa discussão que a gente está fazendo aqui. O Rio de Janeiro tem hoje 40 fiscais na área de transporte. O Rio de Janeiro tem 10 mil ônibus para serem fiscalizados. Como é que a gente resolve esse paradoxo? Eu vou botar 400 fiscais para 10 mil ônibus, não vai resolver o problema. Eu não posso reduzir o número de ônibus. E simplesmente eu não tenho saída para resolver o problema. O que eu faço? Eu empurro com a barriga. Qual é a saída que a gente pensou no projeto, lá na prefeitura? Eu coloco aplicativo para cada passageiro avaliar e eu uberizo as linhas de ônibus. O motorista que não funcionar direito está fora da plataforma. A linha de ônibus que não funcionar direito está fora da plataforma. De uma forma simples, eu resolvo um problema complexo e começo a melhorar a qualidade do transporte de uma maneira muito rápida.
E eu posso fazer isso na saúde, na educação. Eu posso usar isso para começar a pensar, fazer negócios com várias coisas. Eu posso fazer um aplicativo em Mesquita para as pessoas poderem ir nos restaurantes e as pessoas saberem o que está acontecendo e dar desconto para as pessoas e criar uma rede de pessoas. Eu posso começar a imaginar coisas que possam acontecer. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu passei esse tempo todo estudando, e existe uma oportunidade e um risco. As cooperativas de táxi não imaginavam que um Uber seria possível. Elas perderam completamente o valor de mercado. As pessoas estão saindo da cooperativa, que cobrava uma grana, às vezes, de 500, 700, R$1.000 por mês. Nenhum taxista hoje quer continuar na cooperativa porque não precisa mais da cooperativa. Acabou a cooperativa. Os taxistas estão acabando. Se alguém aqui é taxista, é primo de taxista, irmão de taxista, manda vender autonomia. A autonomia de taxista não vai valer mais nada. Pode a lei, pode o pessoal ir para dentro do Congresso Nacional, pode fazer o que eles quiserem. O consumidor já é uberizado, ele não vai mudar isso. E os nossos filhos, todo mundo sabe que os nossos filhos já nascem com um celular, já corta até o cordão umbilical com o celular. Que ele já tem o Google dentro da cabeça dele. Fala. Ser uma verificação com a linha telefônica, falar 30 anos atrás que ela tinha 30 linhas, tinha 30 linhas, né? Muito mais louco que não ia valer nada há 30 anos atrás. Exatamente, existem tecnologias que rompem determinados ramos de negócio. O que eu quero chamar a atenção, se a gente for pensar um projeto de inovação para Mesquita, existem várias coisas. Eu estava conversando com algumas pessoas, por exemplo, as pessoas usam muito pouco o Facebook aqui para vender, poderiam usar mais. As pessoas usam muito pouco aplicativo para vender, poderiam usar mais. Existem várias técnicas de marketing digital para estimular a venda. Isso pode se fazer. Mas qual é a inovação de ponta que eu acredito que a gente tem que começar a pensar e trabalhar? Qual é a inovação de ponta? A inovação de ponta é começar a usar esses recursos, que a gente vai chamar aqui, grosso modo, de uberização, para começar a resolver determinados problemas da cidade, que não existe outra forma de solução de problema. Isso pode começar aos poucos. O futuro, uma coisa que as pessoas têm às vezes uma fantasia, é que o futuro é um batalhão que vem tudo junto. Não é assim que funciona. Ele começa de um pedaço, aparece no outro, aparece aqui, aparece ali, as coisas vão acontecendo. Então, essa eu diria que é a grande novidade. E para fechar, eu vou falar uma coisa para vocês muito estranha, mas é uma coisa que a gente chegou à conclusão, que é a seguinte: eu vou, agora não sei se ela vai precisar, encosta só um pouquinho que eu vou fazer aqui um teatrinho das formigas para vocês. O ser humano é muito doido, todo mundo sabe que a gente é muito doido, então a gente tem que entender a loucura que a gente está fazendo agora nesse período, para a gente poder visualizar bem a história. Nós estamos matando os gerentes, nós estamos matando os gestores, nossos filhos dificilmente terão essa ideia de gestão. Eu, quando comecei a falar que ia matar gerente, tive que botar um óculos escuro e um boné, porque o pessoal começou a me chamar de matador de gerente. Eu não estou matando gerente, quem está matando gerente é a sociedade como todo, eu só estou interpretando. Eu sou o mensageiro, não sou o promotor. Eu simplesmente estou tentando entender. Nós estamos imitando as formigas. O ser humano, ele passou por imitou algumas espécies, e nós estamos imitando as formigas. E eu vou explicar como é que a gente está imitando as formigas, e que tudo que vai acontecer de mais importante no mundo, e que a gente vai ter que enfrentar isso, porque nós não temos cabeça de formiga, nós temos cabeça de mamífero, e toda a forma que a gente pensa de administração que funciona é a gestão e não a curadoria ou a uberização, a gente precisa fazer esse upgrade
E é muito difícil fazer esse upgrade, não é fácil. Como é que as formigas funcionam? Tem 3 caminhos aqui, tá certo? Num desses 3 caminhos tem uma folha para o formigueiro. Como é que funciona uma manada de lobos? Vem o líder alfa aqui, vê aqui a comida, dá um grito, chama todo mundo e aí vem comer aqui o negócio. Então eles funcionam com ruído, som. Então aqui ele vai trabalhar desse jeito. Como o número de lobos é pequeno, funciona bem, não tem problema. Quando a gente começa a ter uma complexidade de 7 milhões de pessoas, como quase um formigueiro, a gente já é formiga, vai para São Paulo e fica engarrafado como eu fiquei em pé no metrô, que eu perguntei para o cara do lado, meu irmão, o que é isso aqui? Ele falou, isso aqui é um engarrafamento de gente. Ah, tá, obrigado. Eu falei, quanto tempo normalmente dura esse engarrafamento de gente? Não sei. Eu falei, obrigado de novo. E fiquei ali esperando. Não dá para ir para trás, não dá para ir para o lado, nem para frente. Você fica parado, engarrafamento de gente. Então, isso é formiga. Então, a gente já é formiga, só que a gente não sabe. A gente é formiga administrado por tamanduá. Esse que é o problema. Então, estou aqui. Então, preste atenção como é que funciona a formiga, que a gente está imitando. Eu estou ouvindo. Pá, formiguinha. Aí a formiguinha vê a comida. Então, ela vem aqui e vê a comida, dizendo que ela está para cá. Então, quando ela vê a comida, ela pega um pedaço da comida. Ela não sai gritando que nem um lobo. Ela não vai avisar o gerente que tem comida aqui. O que ela faz? Ela, com a bundinha dela, vem curtindo o caminho. Ela vem dizendo que esse caminho aqui, ó, ok. Tá dando para entender? Então ela vem curtindo. E quando o pessoal passa por aqui, que tem que escolher entre 3 caminhos, ou em 3 vídeos do YouTube, ou numa página do Facebook, ou qualquer coisa que a gente queira ver, o que ela faz? A galera vai entrando aqui direto, porque vê que está curtido, e o pessoal começa a curtir esse caminho. Conforme acabar a comida, a última que está vindo, o que ela faz? Ela descurte o caminho. Ela começa a dizer, ó, acabou. E ela não é a gerente, ela é uma líder contextual, ela é uma líder provisória que está dizendo, acabou a comida e todo mundo, opa, vamos para o outro. Nós estamos montando uma grande comunidade de formigas para resolver o problema de 7 milhões de pessoas. É isso que o mundo está levando. E todo o modelo que nós temos hoje dos tamanduás, nós vamos começar a cortar a cabeça de tamanduá. Já começamos com os políticos, vai piorar muito mais a situação para eles, e nós vamos introduzir esse novo modelo de curadoria na escola, na política, nas prefeituras, nas empresas. Quem não estiver preparado para esse novo modelo, obviamente que você vai dizer, ah, mas aqui em Mesquita isso vai demorar 50 anos. Pode ser. Não vou dizer que vai vir semana que vem. Mas quem não estiver dentro desse modelo, entendendo esse modelo, participando desse modelo, estará perdendo valor. E quem estiver apostando nesse modelo, vai ganhar valor. Então, essa é uma projeção de longo prazo. Mas quando a gente está pensando, o Bruno está pensando, um projeto estratégico para 2020, 2025, se não colocar a curadoria nesse projeto, daqui a 2 anos está velho esse projeto. Porque isso vai crescer cada vez mais. Já tem, no caso das prefeituras, o Colab, que é uma ferramenta feita no Brasil, já está em 150 prefeituras, que usa esse tipo de ferramenta para você fazer a curadoria. Eles estão fazendo disso um negócio. Vão surgir outros, algumas prefeituras têm optado a desenvolver isso sozinhas, mas isso está crescendo. Todo mundo com o aplicativo, todo mundo dizendo o que está ruim, a prefeitura recebendo os pedidos, aquilo tudo aparecendo, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Então, não estou falando de um troço que já aconteceu nos Estados Unidos. No Brasil, 150
prefeituras e 3.000 municípios que já têm cidadão participando desse processo, né? Temos o Mercado Livre, que eu acho que é uma coisa que poderia acontecer aqui na cidade, de uso maior do Mercado Livre. Já temos a possibilidade de começar a pensar uma educação muito mais participativa, das pessoas aprendendo através dessas redes, sem aquela educação formal, para você resolver uma série de problemas de trabalho. As pessoas poderiam começar a pensar aqui em começar a vender para fora, organizar comunidades que podem vender coisas interessantes para fora, para o mundo todo. Quer dizer, ideias o que não pode faltar. A gente começa a pensar as possibilidades. Obrigado. Alguém quer fazer a pergunta ou a gente faz o sorteio antes? Depois? Beleza. Aí o pessoal que quiser ir embora... Tá bom. Vai trocar pilha. Vou fazer o sorteio do livro. Fazer o sorteio do livro. Não, vou pedir para alguém, porque o pessoal vai dizer que isso aqui tá marmelado, né? Vou pedir aqui para o prefeito, né? Se ele tirar o nome de um amigo dele, acabou, né? É o meu nome mesmo. É isso aí, você mesmo, né? Doutora Ana Carolina Degani. É mesmo? Eu não vou dar para você porque você é gerente, já acabou, gerente. Salva de palmas aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pela palestra. Jorge Rosenberg, presidente da OAB Lagoa Mesquita. Muito interessante o que você falou, até porque nós temos 17 espécies no planeta que vivem de forma social. Somos uma delas. Mas essa organização do Uber, ela funciona muito bem a nível de táxi, a nível de alguns segmentos. Pensar isso a nível de produção, um item só, alimentação. Nós sabemos muito bem que nosso povo, ele tem que ter uma linha de produção para manter todo esse pessoal alimentado, para que essa espécie possa se manter viva. Esgotamos o planeta. Como resolver isso dentro dessa linha de uberização que você está propondo a nível de administração? Essa é uma ótima pergunta e a gente faz essa discussão. Existe como macro tendência a tentativa de descentralização das produções, né? Então a gente tem visto aí como um início de um processo de você começar a trabalhar com artesanal. Vou te dar um exemplo. Pessoas organizando comunidades no Facebook para que você possa comprar produtos do tipo não sei o que orgânico, não sei o que lá, tomates orgânicos, uma série de coisas que você vai trocando. Você tem hoje um boom das cervejas artesanais, que também apontam para uma certa descentralização. Então, o que a gente está chamando de uberização? Você começa a aumentar a fiscalização de baixo para cima e começando a poder avaliar cada um dos produtos. Você tem uma tendência na descentralização da produção de alimentação. Tem uma característica que eu acho que você está falando, e eu acho que é fundamental, é dizer o seguinte: como nós somos 7 bilhões, existe uma produção de massa que tem que ser feita. Então essa produção de massa, na minha opinião, no caso da alimentação, digamos, pensando na indústria de alimentação, que é uma das indústrias, você vai ter uma produção de massa que continua de certa forma e um crescimento cada vez maior da produção descentralizada, e essa produção descentralizada que vai crescer, ela vai tender a ir para a curadoria.
Poxa, é boa essa cerveja? Quem avaliou essa cerveja? É legal essa cerveja? E esse tomate orgânico aqui, você conhece esse cara? Isso tudo vem para uma plataforma descentralizada. Então você vai ter postos de distribuição, coisas que a gente já tem visto, né? Então a gente vai aumentar. Eu não posso dizer para você que isto aqui, que é a massificação, vai acabar completamente. O que eu estou dizendo é, a grande oportunidade que existe hoje de crescimento está aqui, ó. Isto vai começar a crescer tremendamente. E isto vai ficar restrito a uma coisa muito específica, do tipo, sei lá, produção de arroz, produção de feijão. Aí você pode dizer, aqui sim vai ter. Agora, tomate orgânico, me falta, estou querendo lembrar aquele negócio, cerveja artesanal, qualquer coisa que... Aí vai começar uma produção específica que as pessoas vão começar a produzir. Então, o que eu quero dizer para vocês? Aqui tem uma oportunidade de negócio, porque isso aqui vai crescer muito. Aqui vai ter uma oportunidade de negócio. Espere uberização aqui. Aqui sim vai ter uberização. Então, se por acaso tiver uma cerveja artesanal aqui, pensando em cerveja artesanal, pensando em orgânico, etc. Isso é uma coisa que vai crescer muito, colocando no aplicativo, as pessoas comprando, avaliando e podendo trabalhar. Entendeu? Então, essa é uma oportunidade. E aí tem que saber aproveitar essa oportunidade. Fala. Obrigado, Beto. Professor, você acha que esse modelo colaborativo que vem surgindo e crescendo hoje, pode daqui a alguns anos, não sei quanto, pode ser até uma previsão de futuro, mas realmente mudar o modelo econômico que existe hoje instaurado na maioria do mundo, capitalismo, para uma igualização de oportunidades e diminuição da miséria? Ótima pergunta, obrigado. Olha só. O século passado foi um século concentrador. Muita gente diz que o problema que a gente vive hoje é o capitalismo, que o capitalismo se concentrou e que a política não sei o quê. Então, depois desses anos todos que eu estou estudando, minha cabeça mudou muito em termos de pensamento político e tudo. Então, como é que eu analiso o século passado? O que aconteceu no século passado que deu o comunismo, que deu o nazismo, que deu inclusive o mercantilismo, que é a concentração do próprio capitalismo? Nós aumentamos a população e não conseguimos descentralizar a produção, descentralizar a política. O que aconteceu? Nós começamos a ter representantes muito sem controle. Desde o taxista é uma coisa muito interessante para a gente pensar, como representante dessa situação toda que a gente vive. O taxista ele ficou sem controle, sem fiscalização. Então, quando a gente entrava num táxi, você entrava num táxi, o cara fazia o que ele queria com você. Você não podia fazer nada. Vai reclamar para quem? Para a prefeitura? Não vai acontecer nada com ele. Vai reclamar com a cooperativa de táxi? Que o cara elege o diretor da cooperativa de táxi? Você acha que o cara que é eleito vai punir o seu eleitor? Então o táxi ficou descontrolado, faltou fiscalização. Quando chega o Uber, que é o exemplo que a gente tem mais prático, quando chega o Uber, eu começo a fiscalizar de novo o motorista que está me servindo. Quando o Mercado Livre chega, eu começo a fiscalizar de novo o vendedor. O Reclame Aqui já é um pouco nessa linha também, que vai fiscalizando as empresas, e as empresas não têm mais a liberdade que tinham. Os políticos hoje, o filho do governador de Minas Gerais pegou o helicóptero, no dia seguinte todo mundo estava sabendo que ele saiu do carnaval no helicóptero, porque rolou pelo WhatsApp, rolou pelo Facebook, todo mundo aí acaba saindo num jornal de grande circulação. Então a gente está vivendo agora um processo de descentralização. E nós vamos viver esse processo de descentralização na política e na economia. Nós vamos ter, nós vamos ter no Brasil e no mundo um processo parecido com o que aconteceu depois da chegada da prensa na Idade Média.
nós vamos ter uma revolução industrial, nós estamos vivendo uma revolução artística, de troca das pessoas no mundo, nós estamos vivendo um surto de inovação. Se você entra nos Estados Unidos, os caras estão inventando tudo que você possa imaginar, com aplicativo, com drone, com cadeado, porta, tudo, casa diferente, janela, tudo você controla pelo aplicativo, tudo, absolutamente tudo. Então, a gente está vivendo esse surto de inovação. Então, quem acha que o problema que nós tivemos no mundo foi o capitalismo ou a república, é que a gente está olhando para um capitalismo e uma república concentrada. Nós estamos caminhando para um sistema de livre mercado ainda mais livre. O nosso sistema de livre mercado ele se concentrou no século passado. Ele vai se descentralizar. Nós vamos viver um macrociclo liberal. Liberal no sentido liberal clássico. Não é neoliberalismo que houve concentração. É liberalismo clássico. Descentralização, oportunidade, redução do Estado. Isso já está acontecendo. Vocês querem meu palpite para presidente? João Dória. Sugiro até o prefeito imitar o João Dória. O João Dória é o primeiro prefeito online do Brasil. Ele não vai em nenhum lugar sem uma câmera, sem botar as informações no YouTube. Então a tendência do Dória ganhar é muito grande. Por quê? Porque ele está apontando para este cenário que nós estamos caminhando, descentralizador, de iniciativa privada, de oportunidade, de micronegócios, de empreendedorismo, de inovação. É aí que eu estou falando. Nepo, então você é um liberal que está defendendo. Eu estou mostrando o seguinte, a nossa espécie fez isso no passado. Nós descentralizamos o poder para lidar com a complexidade. Quem concentrar o poder, como fez a Venezuela, vai passar fome. Porque vai faltar comida. Quem que ia falar? Primeiramente, bom dia. Quero parabenizar pelo evento e estar, trazer também boas notícias e estamos aqui para olhar para frente. E esse evento, sem dúvida, nos inspira a ter cada vez mais a preocupação em servir. E aqui a equipe do PROCON também está presente, também somando aí para fortalecer o empresariado também, sempre com foco na defesa do consumidor. E por que eu digo isso? Semana passada estivemos em São Paulo firmando uma parceria com a Senacom, trazendo o processo 3.0 da cidade de Mesquita. Fomos a única na Baixada Fluminense a ter essa parceria e ainda não foi publicado, estou trazendo aqui em primeira mão, mas quem quiser poderá fazer sua reclamação online através do site consumidor.gov.br. Firmamos esse termo de cooperação. Por que eu estou dizendo isso? Porque estabelecemos algumas estratégias e lá no PROCON identificamos que, tanto pelo lado do empresariado quanto pelo lado do consumidor, tínhamos duas vertentes. Um que é mais ligado à tecnologia, isso os jovens, e os mais idosos. Então procuramos organizar a casa para atender melhor os mais idosos. A Secretaria de Urbanismo esteve lá presente, colaborando. Já agradeço aqui o secretário Lunei também pelo empenho, porque queremos assim fazer, de forma a colocar a Mesquita num patamar de excelência. Mas quanto à ferramenta 3.0, é interessante também porque a gente coloca, tanto pelo lado do empresariado, como um canal parecido como um serviço de atendimento ao cliente, em que aquela pessoa que tem uma reclamação a fazer, por exemplo, pela compra de um produto, ela não precisa ir ao Poder Judiciário. E como o doutor colocou aqui sobre essa uberização, se é possível em alguns setores, em alguns serviços, né? Atualmente, a pessoa precisaria procurar o PROCON. Hoje, com essa ferramenta 3.0, ela da sua própria casa ou do seu próprio celular, ela já pode fazer essa reclamação e a empresa ter a oportunidade de resolver ou não. Não resolvendo,
o órgão administrativo está ali também para poder fiscalizar. Mas essa é uma oportunidade que o PROCON teve de dar ao empresariado a possibilidade de tentar diretamente, através de um canal digital, resolver o problema do consumidor entre o fornecedor e o prestador de serviço. E a pergunta é a seguinte, seria essa o futuro que se espera da oportunidade e empoderamento para que as suas reclamações, tanto do munícipe, serem atendidas? Digo isso porque estamos prestes a colocar também um sistema, através de um convênio chamado SINDEC, que é a informatização do processo administrativo no PROCON. Também é uma ferramenta que é estou aqui quase fazendo propaganda do PROCON, né? Mas o PROCON está aí de portas abertas aí para atender o empresariado e o munícipe, e essa é a pergunta. Esse é o caminho. Eu acho que a gente tem, a inovação ela vem em camadas, em várias possibilidades e ela vai avançando, né? Assim, vai avançando e tem alguns lugares que são o estado da arte. Tem duas coisas que eu quero comentar em relação ao que você está falando. Primeiro, que quando a gente vai analisar essas ferramentas Uber, Airbnb, aonde puder, você vai ver o seguinte: o Uber não produz nada, o Airbnb não produz nada. Ele organiza uma comunidade de consumo. Então, uma tendência muito forte é você não ter mais a responsabilidade de uma determinada empresa pela produção de produtos e serviços. Né? O iFood, por exemplo, que muita gente deve usar aqui, deve ser cliente, ele não é responsável pelos restaurantes. Ele organiza uma rede de pessoas que compram em restaurantes. Então, a verdade é que você vai ter microfornecedores que serão avaliados pelos consumidores e a pessoa sobe na plataforma. Essas comunidades não precisam de PROCON. Porque o próprio PROCON é o dia a dia da votação. Se a gente vai ter a tendência, o cara às vezes pergunta, e uma hidrelétrica, né? Pô, tá falando que vai uberizar a hidrelétrica? Eu provavelmente acho que os nossos filhos ou os nossos netos não quererão mais hidrelétricas. Ou não vão querer mais usinas nucleares. Vão procurar outras alternativas e vai ter essas alternativas tecnologicamente falando. Queria falar uma coisa sobre o consumidor, que é uma coisa importante. A gente está saindo de uma divisão, uma falsa divisão de esquerda e direita, que é uma falsa divisão, e ficou mais ou menos o seguinte: o pessoal de esquerda defende o trabalhador e o pessoal de direita defende o empresário. É mais ou menos essa é a lógica. Então existem os empresários que são mauzinhos e o pessoal trabalhador que é bonzinho, e um está contra o outro. A gente vai entrar agora, o movimento político mais forte que nós vamos entrar agora é a defesa do consumidor. Que o cara vai falar, você está defendendo o trabalhador ou está defendendo o empresário? Eu estou defendendo o consumidor. O que for melhor para o consumidor é melhor para a sociedade. Qual é a métrica que eu faço? Às vezes uma empresa está atendendo bem o consumidor, está ganhando estrelinha, todo mundo está votando nela. Às vezes aquela empresa começa a querer abusar do consumidor e as pessoas vão para outra empresa. Então nós vamos entrar num ciclo que essa divisão esquerda-direita, todo mundo fala, é anacrônica e tal, mas aí o cara fica, não, mas o cara está querendo fingir que não existe. Não vai existir. Nós vamos ter um movimento cada vez mais forte, é o seguinte: o que interessa mais no consumidor? Por exemplo, coitado dos taxistas que estão perdendo espaço com o Uber, não sei o que, papá. Mas os caras que estão trabalhando no Uber também são pessoas. Por que o taxista não migra para o Uber, então? Ninguém está impedindo. Ou para o Cabify, que é outro serviço. Então você não está impedindo que o cara vá para o outro lado. Agora, só que no Uber ou no Cabify, eu posso avaliar todas as pessoas, eu não preciso mais da prefeitura. Eu não preciso da prefeitura fiscalizar. É alta gestão. É alta gestão. E aí resolve um problemão. Imagina se a gente consegue botar isso nos ônibus.
Eu já tive a minha mãe acidentada dentro do ônibus por causa de uma freada. Esse cara não podia dirigir mais e ele continua dirigindo. E não vai sair. Então a gente começa a estar um processo, a sociedade começa a entrar num processo dinâmico de melhoria a partir do mérito. Eu entrevistei vários taxistas e muitos deles me disseram, finalmente eu estou vivendo a meritocracia, porque eu sempre fui um bom motorista na época do 99. Eu sempre fui um bom motorista e nunca tinha sido valorizado. Agora o cara pega, eu tenho 5 estrelas. Todo mundo vai me pegar porque eu tenho 5 estrelas. Então isso é uma coisa bacana. Então cada um individualmente vai se tentando melhorar para poder se aperfeiçoar. Professor, dá licença. Pessoal, bom dia. Eu queria também abrir, aproveitar que tem todos os empresários aqui, tem todos os secretários, quem tiver mais perguntas ao professor, muito bem-vindo. Mas também quem quiser fazer perguntas sobre a cidade, sobre as pastas, sobre os negócios, sobre as oportunidades, ou dúvida que vocês queiram colocar, a oportunidade é essa agora. Tá? Quem ficar acanhado ou quiser fazer alguma coisa muito específica, ou um elogio, ou uma crítica, uma sugestão, a gente abriu um canal de comunicação, tá? Temporário para os que estão aqui, depois a gente vai ter o oficial da prefeitura, mas para os que estão aqui hoje, esse site aqui tem um formulário, vocês podem botar críticas, sugestões, elogios, enfim, coisas que vocês julguem necessárias para a cidade. Eu queria então reabrir a nossa conversa aqui, além da palestra, fiquem à vontade para aproveitar essa oportunidade de conversar com o governo sobre o desenrolar. E o professor está aqui, vai passar amanhã com a gente aqui, então também tem essa possibilidade. Vou passar para o prefeito aqui. Queria aproveitar a oportunidade da descentralização e quando a pergunta for feita, já fazer direto já para o secretário da pasta, porque ele já está aqui para responder, com ele que a gente vai caminhar. Eu simplesmente, aí um gerente ainda não demitido, eu vou estar lá em cima colaborando e podendo entender mais do macro e fazer o bom funcionamento das coisas. Então faça direto. E os secretários estão aqui, todos estão muito bem preparados para poder fazer o município avançar. Antes da primeira pergunta, para deixar o professor Carlos Nepomuceno mais à vontade, queria convidar aqui o prefeito aqui à frente. Nós vamos, neste momento, demonstrar a nossa gratidão para com o nosso palestrante. Por favor. Obrigado pelo seu tempo aí. Vamos passar em nome do palestrante certificado de a Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Agricultura, no uso de suas atribuições, confere ao ilustríssimo professor Carlos Nepomuceno o presente certificado por ter proferido importante palestra para o empresariado mesquitense, sob o título Administração 3.0 e o futuro das empresas da cidade. Mesquita, 5 de abril de 2017, Jorge Miranda, prefeito, Jani Menezes, secretário. Deixa eu pegar para ti. Não tem preço isso. Muito bom, muito obrigado. Vamos lá. Gente, obrigado então, hein? Professor, só aqui, por favor, aqui embaixo. Secretário de... Sou Dona Sérgio Mendes, sou secretário de Segurança. Eu queria só fazer um questionamento ao senhor. O seguinte, o senhor falou dessa evolução, do aumento da população a partir dos anos 1800 e percebe-se, pelo menos, que para fazer face a essa evolução, a esse aumento demográfico, foram criados alguns modelos. Dentre eles, um modelo fordista, que ele foi criado exatamente para atender essa demanda de consumo pelo aumento da população, estabelecendo, então, uma produção em massa, que era, ao fim dessa produção, é feita uma avaliação, uma qualificação daquele produto. Qualificação essa feita pelo próprio produtor, não pelo consumidor. O selo de qualidade era dado pelo produtor, que ainda é hoje feito. Essa ótica está sendo alterada exatamente pelo processo que o senhor vem apontando para a gente aqui. A minha preocupação e a minha pergunta vai no seguinte: na minha área, que é a área de segurança, a gente observou que, ao longo de alguns anos passados agora, se estabeleceu esse mesmo modelo fordista para pessoas.
o que, na minha opinião, é muito mais problemático. Porque um produto, ao final de uma linha de produção, ele pode ser avaliado dentro de uma qualificação de servível ou inservível, bom ou ruim, para o consumo. Já uma pessoa, não. Uma pessoa, ao final de um processo de qualificação, ao final de um processo de treinamento, é muito difícil qualificar se exatamente aquela pessoa está dentro do perfil, se absorveu todos os ensinamentos, se está dentro daquela qualificação, se tem um selo de qualidade que permita ser colocado na rua. E aí eu estou falando exatamente, especificamente da minha área, que é a área da segurança. Né? Então, de que maneira essa uberização, de que maneira, e aí eu estendo não só para a área de segurança, mas para todas as demais áreas, principalmente na nossa área governamental, de que maneira poderia se estabelecer um selo de qualidade da própria sociedade, né, dos próprios usuários, que facilitasse ou que indicasse o caminho daquilo que se quer. Já que a nossa sociedade, lamentavelmente por acontecimentos recentes aí foram noticiados, que acredito que todos aqui tenham visto, viram-se policiais adotando um procedimento que não é, sem dúvida alguma, uma estampa de selo de qualidade, mas que por parte da sociedade é aprovado e por outra parte é reprovado. O senhor falou do Uber. O Uber, na minha opinião, ele se baseia num conceito de comprometimento de quem executa o serviço e de quem toma o serviço. Porque quem toma o serviço, como o senhor falou, ele também está sendo avaliado. Se aquele consumidor ele não é um consumidor pontual, se ele causa problema, ele também acaba não sendo atendido pelo processo, né? por essa plataforma. Né? Agora, quando a gente transfere isso para pessoas, né? Isso é um serviço, que obviamente também é executado por pessoas, não é um serviço privado, dentro da área pública. De que maneira o senhor vê que isso poderia ter um ganho também para a administração pública nesse sentido? Ótima pergunta. Particularmente na área de segurança, eu e Bruno até chegamos a conversar um pouco sobre isso, né? O que acontece? Tem uma coisa que eu aponto como tendência, que é o seguinte: quando a gente introduziu a prensa e a sociedade moderna, a gente acabou com a escravidão. O modelo da escravidão fazia sentido antes da gente começar a distribuir a escrita e ir para um determinado padrão de sociedade. Nós vamos acabar, no médio e longo prazo, é a minha análise, com a relação patrão-empregado. No Uber você tem parceiros. Ele não é empregado, ele está empregado desde que tem estrelas. Então, acho que a tendência para essa direção vai ser muito forte. Aí vocês vão dizer, mas as leis trabalhistas... Eu não estou entrando na discussão da briga. Porque também na época que começou a dizer que ia acabar com o rei, todo mundo dizia, nunca vai acabar com o rei, nunca vai acabar com a escravidão, e um dia acabou. Então, estou falando do longo processo. Vocês vão ver que vai haver um processo muito grande de questionamento da CLT no Brasil, um processo muito grande da amarração. Para quê? Para a gente construir uma sociedade mais dinâmica, compatível com a complexidade que a gente tem hoje. Então, quando você me coloca é o seguinte, por exemplo, lá a ideia, de maneira geral, é tudo controlado através de aplicativos ou de ferramentas que você possa estar, e você vai ter... Tem uma discussão que é interessante, que a gente tem que entender, que a questão do... Eu tenho uma historinha muito boa para contar, que é o seguinte: tal taxista me contou essa história. Entrou um cara no carro dele e falou assim, eu infelizmente não vou lhe dar 5 estrelas, você vai ficar com 3. Aí o cara perguntou, mas por quê? Não estou dirigindo bem? Não, você está dirigindo muito bem. Meu carro não é bom? Maravilhoso. O senhor não gostou de mim? Não, o senhor é muito bom. Mas por que você vai me dar 3 estrelas? Porque o senhor é flamenguista e eu sou vascaíno. Tem a cultura do processo. O algoritmo tem que ter escala suficiente para entender que determinadas notas terão que ser descartadas. Esse é o amadurecimento do algoritmo. Não é assim, 5 mais 5 mais 5 mais 5 deu 20, agora deu um 0, então agora não. Eu vou descartando, porque aquele cara só dá 0 também. Então o algoritmo, então a gente está introduzindo o algoritmo, inteligência artificial no processo. Então como é que eu imagino uma polícia
funcionando nesse processo? Você tem um número grande do policial que está andando na rua. E todas as pessoas que estão circulando na rua veem aquele número do policial e tem um aplicativo. No momento que ele vê algum problema com aquele policial, ele coloca aquele número e faz uma denúncia daquele policial. Ele está avaliando o policial no meio da rua. Obviamente que aquele policial não é porque ele levou uma nota 6 da namorada que ele não está gostando, que ele vai ter. Mas você vai começar a ter uma classificação que é interessante para você, que é o seguinte: quais são os melhores policiais? Por exemplo, eu tenho lá na Lagoa, tem agora a polícia comunitária paga pelo FEComércio. Ninguém me cumprimenta. Ninguém cumprimenta, dá bom dia. Então, se o policial começar a dar bom dia, o primeiro começar a dar bom dia, eu vou pegar o número dele e vou dizer 5 estrelas para esse cara. Aí, daqui a pouco, daqui a 6 meses, você tem os melhores policiais da cidade e os piores policiais da cidade. Aí você vai dizer, eu vou mandar os policiais de baixo embora? Não. Eu vou perguntar o seguinte: o que esse melhor policial está fazendo que o outro não faz? Aí eu começo a ensinar o que o policial de bom está fazendo. Certamente ele deve estar chegando, bom dia, como vai o senhor? O senhor está bem? Aconteceu alguma coisa? Como é que vai o seu filho? É isso que a população quer. Não é isso que a população quer? Bom dia, boa noite, boa tarde? Ninguém cumprimenta. Então o que acontece? Você começa a crescer aquele policial. Ele passa a ensinar os outros por que ele tem 5 estrelas. E tem alguns policiais que vão ter que sair, por quê? Porque não conseguem aprender essa nova relação. Então eu acho que esse é o processo que o gestor tem que ter para saber quais são os melhores postos de saúde da cidade. Aqui. Quais são as melhores escolas? Ah, o diretor tal da escola disse que aqui é melhor. Não, eu quero saber o que o atendente, o que o cara que foi atendido está avaliando. Eu boto numa televisão e vou dizer, os melhores postos de Mesquita são esses. Por quê? Por quê? E aí eu vou aprender com esses para ensinar para os outros. E aí a gente começa uma escala meritocrática baseado, e é essa a grande mudança que a gente vai passar na sociedade, baseada na população. É a população que está retomando o controle das organizações. E aí vocês vão falar, isso é um processo político? Não. Isso é um processo natural do ser humano para resolver o problema da complexidade. Não tem ninguém promovendo isso. Não é um partido que está fazendo isso. É o próprio movimento da população espontâneo, descentralizado, que está fazendo isso. Não é o Nepomuceno que está fazendo isso, não é um partido. Naturalmente a gente vem fazendo isso no Uber, no Cabify, na estante virtual, no Mercado Livre. Isso está acontecendo de baixo para cima. Os nossos filhos já estão se aculturando com isso. Imagina um garoto que está avaliando todo motorista, quando ele entra num táxi, o celular acabou a bateria. Aí ele entra num táxi de rua. Aí ele fica pensando assim, cara, como é que eu avalio você que eu não estou satisfeito? Ah, não tem como me avaliar. Pô, eu não quero um táxi que eu não possa avaliar. E aí ele vai começar a querer avaliar tudo. Quer avaliar o posto de saúde, etc. Faz sentido isso? Não, em cima não pode perguntar, não. Eu só queria pedir que fosse o mais sucinto possível na pergunta, para te ganhar tempo. O detalhe que eu achei interessante, o professor falou sobre o plano da escravidão. Hoje se discute muito a questão do direito adquirido, principalmente no institucionalismo. Tá? É uma coisa para ser refletida. O escravo era um direito adquirido, porque quem comprou dentro da lei. Só que a tendência atropelou o direito e, graças a Deus, garantiu essa abolição. Fala. Eu sou empresário aqui em Mesquita, acho que o grande problema na nossa sociedade, eu tenho 62 anos de idade, não vou volta, acho que o grande problema na sociedade de hoje é que nós estamos esquecendo o seguinte: esqueceram as duas palavras-chave, direitos e deveres. Acho que a única frase que a sociedade tem que entender, porque alguns anos atrás a gente entendia o que era direito e o que era dever. Então nós estamos vivendo um mundo pop, é um desenho animado que tem aí. Todo mundo fala um monte de história e não vive a realidade. Sabe por quê? Ontem eu fui assaltado em São Cristóvão, que eu tenho uma empresa aqui, mas também tenho no centro, e moro na Tijuca. Fui assaltado, o cara me prendeu e eu fugi igual um louco. Estou aqui com uma tremenda depressão. Eu não sei qual é o direito de viver. Eu acho que o segredo, parar de viver no mundo pop, e a gente viver uma realidade. Hoje o Brasil
no Brasil e a sociedade em geral, no mundo em geral. Duas palavrinhas. Nós, como empresários, entender o nosso empregado, tá? Que é o nosso parceiro, sim, tá? Mas ainda uma coisa, que todos têm direitos, mas também têm deveres. Eu acho que é duas palavras que todo mundo, politicamente falando, tem que entender isso. Isso é direito para mim e isso é dever. As pessoas só acham, começaram a achar que só tem direitos. Eu não estou falando sobre comunismo, sobre sociedade. Eu tenho que entender isso. Somente o nosso mundo, parece que no mundo pobre, entender o seguinte: direitos e deveres. Essa é a coisa. Eu acho que, para fechar, eu queria dizer o seguinte: uma coisa que eu percebo é, quando você tem pouca transparência na sociedade, e a gente passou um século de pouca transparência, nós temos o seguinte: as organizações, de maneira geral, e aí eu estou falando de todas as organizações, passam a ter todos os direitos e a sociedade passa a ter todos os deveres. O que nós estamos tentando agora com essa revolução é aumentar os direitos da sociedade e colocar as organizações numa situação de prestar serviços para a sociedade melhores. Eu acho que a gente vai entrar nesse processo. Não é um processo assim, nós não estamos entrando no mundo cor-de-rosa, nós não estamos resolvendo todos os problemas do mundo, não há solução final, há processos de melhoria que às vezes até voltam para trás, vão para frente. Só que a gente está vivendo uma grande mudança e a gente tem que se preparar para perceber o seguinte: muitas coisas inusitadas vão acontecer daqui para frente, com riscos e oportunidades. Muita gente vai ficar com os riscos e outros com as oportunidades. Bom, gente, obrigado. Vou agora... Gente, nós temos café, então não tem almoço não. Professor, uma pergunta aqui para o senhor. Eu sou o Marcelo, do História da Baixada de Mesquita. E o senhor tem falado muito propósito sobre a gente visualizar o futuro. Eu acho que assim, o maior problema que o Brasil tinha, e hoje a gente está começando a ver esse futuro, era a impunidade. Isso em todos os níveis. Então a gente ficava um pouco desacreditado do que poderia acontecer no país, porque a gente achava que ninguém poderia ser punido. E eu acho que sempre foi o maior mal que a gente poderia ter era a impunidade. Hoje a gente consegue visualizar de uma outra maneira. Isso a gente está falando no policial, no empresário, que a gente paga um imposto e o outro não paga, porque acha que realmente não vai dar em nada. Então essa punição, essa liberdade hoje que a internet está passando para a gente ter uma comunicação independente de uma mídia televisiva, isso que faz a gente acreditar um pouco mais que vai haver uma mudança muito grande. Né? A gente hoje não está mais amarrado a ter que olhar uma televisão para ter a notícia. Então as punições que estão acontecendo, elas estão ficando populares. Cabe a gente saber ler, ter essa leitura do que é um boato e o que é uma coisa verídica. Né? Então essa informação, ela vai acabar. Com essa velocidade que hoje a gente está tendo da internet, do 3.0, a gente poder ter um pouco mais de acreditar no futuro. Então é um fato que o senhor está falando, acho que é muito amarrado a isso. Né? A gente saber que tem uma punição, existe como empresário também, eu saber que eu posso ser punido porque tem uma mídia hoje que está me censurando. Eu acho que essa é a característica inicial. Tem depois uma revolução administrativa. E a gente, esse empoderamento de mídia que as pessoas estão passando, tem uma coisa muito interessante disso que você falou, que é o seguinte, e aí isso tem a ver com a escola. As pessoas transmitem, às vezes compartilham coisas sem apurar, porque as pessoas não estão sendo educadas para viver num mundo de excesso de informação. Nós fomos educados na escola para viver a escassez da informação. Nós precisamos criar um modelo de escola para essa nova geração. E a escola atual está formando para nós, antes da internet. Nós precisamos começar a educar as crianças para que elas possam viver num mundo mutante, inovador, com excesso de informação. Ela precisa ter determinado tipo de parâmetros para poder lidar nesse mundo mutante. Então, a mudança na escola vai ser muito profunda. Não, eu brinco às vezes nesse livrinho aqui, o título que abre o livro é o seguinte: não é a internet que vai entrar na escola, é a escola que vai ter que entrar na internet. E a gente está com um problema hoje que
Nós temos uma escola do século passado e uma nova geração no novo século. E eu estava discutindo ontem com uma aluna minha, e eu disse para ela o seguinte: há uma ingenuidade de achar que essas crianças que estão acessando a internet estão prontas para o futuro. Não estão. Elas precisam de um novo modelo de educador, e não estão tendo. Então, o que está acontecendo? Nós estamos deixando as crianças começar a entender. Então, aqui, por exemplo, na prefeitura, como é que começa um processo desse? Eu crio uma área separada, eu começo a experimentar o processo novo e continuo fazendo no modelo antigo. Eu não paro o modelo antigo, eu não posso parar o modelo antigo, mas eu também não posso esperar que o novo aconteça. Então eu faço experiência numa linha de ônibus, eu faço experiência num posto de saúde, eu faço experiência numa escola. Eu começo aos pouquinhos, mas eu não deixo de iniciar aqui e mantenho o processo aqui. Eu tenho que ter uma cabeça bimodal. O mundo é bimodal. A escola pode ter uma escola, continua tudo funcionando, mas eu tenho uma escola experimental pensando nesse novo mundo. E aí eu começo então a construir esse futuro. Daqui a 10, 15 anos, eu já tenho cultura para poder trabalhar aqui. Está entendendo?